Frédéric Jameson. O debate entre realismo e modernismo. Reflexões finais. Entre as muitas virtudes de Frédéric Jameson, não é a menor a de ter considerado fundamental, e de ter dedicado boa parte de seu tempo e de sua inteligência, ao esclarecimento e à exposição da tradição do pensamento marxista em torno da literatura e da arte. Neste texto de 1977, encontramos o autor sintetizando e atualizando um dos debates mais importantes que essa tradição ofereceu, o chamado debate sobre o expressionismo e suas consequências. Trata-se do epílogo que Jameson escreveu para uma antologia de textos de estética marxista que a antiga New Left Books publicou com o título Aesthetics and Politics. O livro foi reeditado várias vezes pela editora Verso, a última em 2007, em sua coleção Radical Thinkers. Essa coletânea inclui artigos de Ernst Bloch e Georg Lukács, que pertencem ao debate sobre o expressionismo tal como este se deu na revista Das Wort nos anos 30. Inclui também uma resposta de Bertolt Brecht às posições que Lukács sustentou nesse debate. Um texto de Walter Benjamin no qual ele transcreve suas conversas com Brecht entre os anos de 1934 e 1938, bem como parte da correspondência entre Benjamin e Theodor W. Adorno, com as críticas deste a Lukács e a Brecht. Críticas que depois seriam reunidas em suas notas sobre literatura. Todo esse conjunto de textos é apresentado com uma introdução pertinente. Concluindo o volume, Jameson consegue apresentar a complexidade das diferentes posições do debate, compará-las com as propostas que estavam em discussão nos anos 70 e fazer uma decidida defesa da necessidade de se recolocar, em cada nova conjuntura, o problema do realismo. Frédéric Jameson. O debate entre realismo e modernismo. Reflexões finais. A história política não é a única que estão condenados a repetir aqueles que a ignoram. A grande quantidade de pós-marxismos, aparecidos recentemente documenta a verdade da afirmação segundo a qual as tentativas de ir além do marxismo terminam habitualmente reinventando posições pré-marxistas mais antigas, dos ressurgimentos constantes do neocantismo até os mais recentes giros nietzschianos, passando por Hume e Hobbes e retornando aos pré-socráticos. Mesmo dentro do próprio marxismo, os termos em que os problemas são colocados, ainda que não necessariamente as suas soluções, já estão dados de antemão. As velhas controvérsias voltam a se erguer para assombrar aqueles que pensavam que poderiam finalmente deixá-las para trás. Marx contra Bakunin, Lenin contra Rosa Luxemburgo, a questão nacional, a questão agrária, a ditadura do proletariado. Em nenhum lugar esse retorno do reprimido foi mais dramático do que no conflito estético entre realismo e modernismo. Navegar e renegociar esse dilema continua sendo inevitável para nós hoje, mesmo quando sentimos que cada uma das posições é correta em algum sentido, mas, ao mesmo tempo, nenhuma delas já nos parece completamente aceitável. A disputa é, em si mesma, mais antiga do que o próprio marxismo. Em uma perspectiva ampliada, poderíamos dizer que se trata de uma repetição contemporânea, em chave política, da querela dos antigos e modernos do século XVII. Ocasião em que, pela primeira vez, a estética se encontrou frente a frente com os dilemas da historicidade. Dentro do marxismo do século XX, o que precipitou a controvérsia sobre realismo e modernismo foi a influência real e persistente do expressionismo entre os escritores da esquerda alemã dos anos 20 e 30. Uma denúncia ideológica implacável realizada por Lukács em 1934. Estabeleceu o cenário para uma série de debates e intercâmbios interconectados entre Bloch, Lukács, Brecht, Benjamin e Adorno, publicados nesse volume. Grande parte da fascinação dessas disputas procede de seu dinamismo interno, através do qual todas as possibilidades lógicas se geram rápida e sucessivamente, de modo que, em pouco tempo, a discussão se estende muito além do fenômeno local do expressionismo, e até mesmo além do tipo ideal do realismo. Chega a incluir, em seu alcance, problemas como o da arte popular, o naturalismo, o realismo socialista, a vanguarda, os meios de comunicação e, finalmente, o modernismo em geral, tanto político quanto não político. Hoje, muitos desses temas e preocupações fundamentais chegaram até nós por meio da Escola de Frankfurt e, em particular, de Herbert Marcuse, transmitidos aos movimentos estudantis e contrários à guerra nos anos 60. Ao mesmo tempo, o ressurgimento de Brecht assegurou sua difusão entre os modernismos políticos, como o grupo francês Tel Quel.
O legado do expressionismo alemão proporcionou um quadro mais adequado para o desenvolvimento de um debate de alto alcance dentro do marxismo do que aquele que pôde oferecer o surrealismo, seu equivalente contemporâneo francês. Nos escritos dos surrealistas, em particular nos de André Breton, o problema do realismo não se coloca de forma alguma, em primeiro lugar, devido à recusa de princípio da própria forma do romance. Já para seu principal adversário, Jean-Paul Sartre, o único grande escritor francês que não passou pela tutela do surrealismo, o dilema entre modernismo e realismo também não se apresentaria, mas por uma razão contrária, devido à exclusão prévia, por parte de Sartre, da poesia e da lírica em sua explicação sobre a natureza e a função da literatura em geral, como exposta em O que é a literatura. Dessa maneira, na França, até a segunda onda do modernismo, ou pós-modernismo, representada pelo novo roman, pela Nouvelle Vague, pelo grupo Tel Quel e pelo estruturalismo, o terreno sobre o qual, em outros contextos, realismo e modernismo travariam uma luta implacável, o da narrativa, já estava, de antemão, dividido entre eles, como se tratasse de um pacto amigável. Se o problema da narrativa não ocupa um lugar central nos textos reunidos neste livro, isso se deve, em parte, ao fato de que Lukács estava interessado principalmente pelo romance, enquanto Brecht tinha no teatro o seu campo de atuação mais importante. Por sua vez, a importância crescente do cinema na produção artística a partir da época desses debates, como mostram as frequentes aproximações entre Brecht e Godard, sugere que as diferenças estruturais entre os meios e os gêneros poderiam desempenhar um papel mais significativo na formação dos dilemas da controvérsia entre realismo e modernismo do que seus primeiros protagonistas estavam dispostos a admitir. Além disso, a própria história da estética sugere que alguns dos giros mais paradoxais ocorridos no debate marxista dentro da cultura alemã derivam de contradições internas ao próprio conceito de realismo. Trata-se de uma categoria desconfortavelmente distinta de outras categorias estéticas tradicionais, como a comédia e a tragédia, ou a lírica, a épica e o drama. Estas últimas, quer lhe seja atribuída em tal ou qual sistema filosófico, uma determinada funcionalidade social, quer outra, são conceitos puramente estéticos, que podem ser analisados e avaliados sem fazer referência a nada além do fenômeno da beleza ou da atividade lúdica da arte. Foram nesses termos que tradicionalmente se isolou e constituiu o estético como uma esfera autônoma, dotada de valor próprio. A originalidade do conceito de realismo, no entanto, reside em sua reivindicação de um estatuto cognitivo ao mesmo tempo em que estético. Trata-se de um novo valor, contemporâneo da secularização do mundo sob o capitalismo. O ideal do realismo pressupõe uma forma de experiência estética que ainda assim reclama uma relação vinculante com o real, isto é, com aquelas esferas de conhecimento e de praxis que até então eram diferenciadas da esfera do estético, com seus juízos desinteressados e sua constituição como pura aparência. Contudo, é extremamente difícil fazer justiça simultaneamente a essas duas propriedades do realismo. Na prática, um excesso de ênfase em sua função cognitiva conduz frequentemente a uma rejeição ingênua do caráter necessariamente fictício do discurso artístico, chegando, às vezes, até mesmo a conclamar iconoclasticamente o fim da arte, em nome da militância política. No polo oposto dessa tensão conceitual, o foco colocado por teóricos como Ernst Gombrich ou Roland Barthes nas técnicas que produzem a ilusão de realidade, ou chamado efeito de real, tende a converter, subrepticiamente, a própria realidade do realismo em aparência, minando a sua reivindicação de verdade e referencialidade, pela qual ele se diferencia de outros tipos de literatura. Entre os muitos dramas secretos da obra tardia de Lukács, deve-se certamente contar sua habilidade em caminhar sobre essa corda bamba, sem jamais cair dela, nem mesmo nos momentos mais ideológicos ou formalistas de sua reflexão. Isso não significa que o conceito de modernismo, o homólogo histórico do realismo e seu reflexo especular dialético, não seja igualmente contraditório. Ele o é, e de maneiras que será instrutivo justapor as contradições do realismo. Por ora, basta observar que nenhum desses conjuntos de contradições pode ser plenamente compreendido se não for situado dentro do contexto mais amplo da crise da historicidade. Ambos devem ser incluídos nos dilemas que uma crítica dialética enfrenta quando tenta fazer com que a linguagem ordinária funcione simultaneamente em dois registros, mutuamente excludentes, o absoluto e o relativo.
No registro absoluto, realismo e modernismo tendem a se converter em abstrações intemporais, comparáveis à lírica ou ao cômico. No registro relativo, retornam inexoravelmente aos estreitos limites de uma nomenclatura de antiquário, reduzidos a designar movimentos literários específicos do passado. De todo modo, a linguagem não se submete pacificamente às tentativas de usá-la dialeticamente, isto é, como conceitos relativos, às vezes extintos, oriundos de um passado arqueológico, mas que ainda assim continuam a transmitir exigências fracas, embora absolutas. Enquanto isso, o pós-estruturalismo acrescentou um novo parâmetro à controvérsia entre realismo e modernismo. Trata-se de um parâmetro que, assim como a questão da narrativa e o problema da historicidade, estava implícito no intercâmbio original, mas raramente foi articulado ou tematizado como tal. A assimilação do realismo, enquanto valor, ao antigo conceito filosófico de mimese, por autores como Michel Foucault, Jacques Derrida, Jean-François Lyotard ou Gilles Deleuze, reformulou o debate entre realismo e modernismo em termos de um ataque platônico aos efeitos ideológicos da representação. Nessa nova, e ao mesmo tempo velha, polêmica filosófica, os pontos em disputa do debate original foram inesperadamente elevados de patamar, ganhando implicações metafísicas ou mesmo antimetafísicas, quando antes haviam sido tratados apenas de um ponto de vista político. Essa artilharia filosófica pretende, naturalmente, intensificar a vulnerabilidade dos defensores do realismo. No entanto, meu sentimento é que não seremos capazes de avaliar plenamente as consequências desse ataque à representação, e em geral, do pós-estruturalismo, até conseguirmos situar esse próprio trabalho dentro do campo da ideologia. Seja como for, está claro que a controvérsia entre realismo e modernismo perde interesse quando se programa de antemão a vitória de um dos lados. O debate entre Bertolt Brecht e George Lukács por si só é uma daquelas raras confrontações em que ambos os adversários possuem a mesma estatura. Cada um deles tem uma importância incomparável para o desenvolvimento do marxismo contemporâneo. Brecht foi um artista fundamental, provavelmente uma das figuras literárias mais importantes produzidas pelo movimento comunista. O outro, Lukács, foi um filósofo central da época e herdeiro de toda a tradição filosófica alemã, que conferiu à estética um papel singular. É certo que em exposições recentes dessa polêmica, Brecht tende a sair vitorioso. Seu estilo plebeu e suas identificações à la Seyk mostram-se hoje mais atraentes do que o mandarinismo cultural ao qual Lukács apelava. Nessas leituras, Lukács costuma ser tratado como professor, revisionista, stalinista, ou, em geral, como Marx descrevia a maneira em que alguns contemporâneos radicais viam Hegel no tempo de Lessing, como um cachorro morto. O modo como Lukács conseguiu transformar sozinho o debate sobre o expressionismo em uma discussão sobre o realismo, forçando os defensores do primeiro a lutar em seu terreno e com suas categorias, explica a irritação que provocou, especialmente a animosidade viva de Brecht, visível nestas páginas. Mas tal intervenção é coerente com o que fez de Lukács uma figura central no marxismo do século XX. Sua insistência permanente na importância crucial da literatura e da cultura para qualquer política revolucionária. O trabalho fundamental de Lukács foi o desenvolvimento de uma teoria das mediações, capaz de revelar o conteúdo político e ideológico de fenômenos que antes pareciam puramente formais e estéticos. Um dos exemplos mais célebres é sua decodificação da descrição estática do naturalismo em termos de reificação. Ao mesmo tempo, foi justamente essa linha de investigação, em si mesma uma crítica implícita ao tradicional enfoque de conteúdo, que levou Brecht a caracterizar o método de Lukács como formalista. Apontava com isso para a confiança excessiva de Lukács na possibilidade de deduzir posições políticas e ideológicas a partir de propriedades formais da obra de arte. Esse reproche derivava da experiência de Brecht como homem de teatro, onde construiu uma estética da encenação e uma concepção da obra em situação, em contraste absoluto com a leitura solitária e o público burguês individualizado privilegiados por Lukács em seu objeto favorito, o romance. Daí a pergunta: pode Brecht ser hoje convocado para campanhas contra a noção mesma de mediação? Talvez seja melhor ler seu ataque ao formalismo de Lukács em um nível menos filosófico e mais prático, como advertência terapêutica contra a permanente tentação idealista presente em qualquer análise ideológica, ou seja,
A inclinação dos intelectuais a usar métodos que dispensam verificação externa. Nesse sentido, podemos falar em dois idealismos. O comum, visível na religião, na metafísica ou no literalismo. Outro, mais perigoso, inconsciente e reprimido, interior ao próprio marxismo, ligado ao ideal de ciência em um mundo ainda marcado pela divisão entre trabalho manual e intelectual. Nunca será suficiente alertar o intelectual e o cientista sobre esse risco. Mas o trabalho de Lukács sobre a mediação, por mais rudimentar que às vezes fosse, também pode ser lido como precursor de pesquisas atuais no campo da análise ideológica. Aquelas que, assimilando psicanálise e semiótica, buscam construir um modelo do texto como ato simbólico e complexo. O reproche de formalismo, portanto, embora pertinente, pode ser estendido igualmente às investigações contemporâneas. A acusação de formalismo foi apenas um dos pontos do ataque de Brecht à posição de Lukács. Seu corolário, ou anverso, foi a indignação diante dos juízos ideológicos que Lukács sustentava com base em seu método. A questão principal, naquele momento, era a denúncia feita por Lukács de supostas conexões entre o expressionismo e certas tendências da social-democracia, em particular do Partido Social-Democrata Independente da Alemanha, para não falar do fascismo. Foi essa acusação que incendiou o debate sobre o realismo e que o artigo de Ernst Bloch tentou refutar em detalhe. É claro que nada desmoralizou tanto o marxismo quanto a prática de etiquetar de imediato obras ou ideias com rótulos de classe, geralmente o de pequeno burguês. Nenhum defensor endurecido de Lukács desejaria negar que entre os muitos Lukács possíveis, esse, epitomizado no estridente e escandaloso epílogo de A Destruição da Razão, é o que menos merece ser reabilitado. No entanto, o abuso da atribuição de classe não deveria nos levar a uma reação exagerada, ao ponto de simplesmente abandonar a categoria. O fato é que o próprio conceito de ideologia torna-se impensável sem uma noção de classe social como determinante em última instância. O erro real das análises de Lukács não foi sua referência frequente e fácil à classe, mas sim uma concepção incompleta e intermitente da relação entre classe e ideologia. Um bom exemplo é um de seus conceitos mais conhecidos, o de decadência. Ele o associava frequentemente ao fascismo, mas também, e de forma ainda mais incisiva, à arte e à literatura modernas em geral. O conceito de decadência funcionava, no campo estético, como equivalente do conceito de falsa consciência na análise tradicional da ideologia. Ambos partilham do mesmo defeito, o pressuposto de que é possível, no domínio da cultura e da sociedade, a existência de um erro puro. Em outras palavras, de que podem existir obras de arte ou sistemas filosóficos sem conteúdo, e que por isso, devem ser denunciados por não lidarem com os assuntos sérios do momento, chegando mesmo a desviar a atenção deles. Na iconografia da arte política dos anos 20 e 30, o índice visual dessa suposta decadência culpável e vazia era a taça de champanhe e a cartola do rico ocioso, girando eternamente de clube em clube noturno. Mas mesmo autores como Scott Fitzgerald ou Drieu La Rochelle revelam-se muito mais complexos do que essa caricatura. Do ponto de vista atual, munidos das ferramentas da psicanálise, especialmente os conceitos de repressão e negação, até mesmo aqueles que desejam manter o veredicto hostil de Lukács contra o modernismo teriam de reconhecer que existe conteúdo social reprimido até mesmo nas obras modernas, aparentemente mais inocentes. O modernismo não deve ser entendido como uma forma de evitar o conteúdo social, algo impossível, afinal, para seres condenados à história e à sociabilidade, mesmo em nossas experiências mais privadas. Ele deve ser entendido antes como uma forma de administrar e conter esse conteúdo, deslocando-o para a própria forma, mediante técnicas de enquadramento e deslocamento que podem ser identificadas com bastante precisão. Se isso é correto, o descarte sumário das obras decadentes por parte de Lukács deve dar lugar a uma interrogação mais profunda sobre seu conteúdo social e político enterrado. A fragilidade fundamental da posição de Lukács sobre a relação entre arte e ideologia encontra, sem dúvida, sua explicação última na política. O que habitualmente se chama de seu stalinismo pode, se examinado mais de perto, dividir-se em dois problemas distintos. De um lado, a acusação de que foi cúmplice de um aparato burocrático e de que exerceu uma espécie de terrorismo literário, sobretudo contra modernistas políticos ligados ao movimento prolecult.
Mas essa acusação se contradiz com a resistência que Lukács exerceu em Moscou nos anos 30 e 40, contra o que mais tarde seria conhecido como janovismo, uma forma de realismo socialista que lhe desagradava tanto quanto o modernismo ocidental, ainda que tivesse menos liberdade para atacar abertamente. Naturalismo era a senha pejorativa que utilizava na época para designar essa tendência. Com efeito, a identificação estrutural e histórica que Lukács estabelecia entre as técnicas simbólicas do modernismo e a má imediaticidade do naturalismo fotográfico foi uma de suas mais profundas intuições dialéticas. Quanto à sua permanência no partido, o que ele mesmo chamou de sua entrada para a história, ela pode ser vista à luz do destino trágico de tantos marxistas de sua geração que, ao se oporem, tiveram talentos desperdiçados, como Kors ou Reich. Essa comparação constitui um argumento forte a favor da relativa racionalidade da escolha de Lukács. Uma escolha que, por sinal, ele compartilhou com Brecht. Um problema mais sério, porém, aparece em relação ao frentepopulismo de sua teoria estética. Lukács buscava um ponto médio formal entre o subjetivismo modernista e um naturalismo excessivamente objetivista. Mas esse caminho de moderação, a moda aristotélica, nunca despertou grande entusiasmo intelectual. Nem mesmo seus defensores mais fiéis mostraram verdadeiro ardor por essa solução. Quando a aliança política entre forças revolucionárias e setores progressistas da burguesia se desfez, foi Stalin quem, com atraso, autorizou uma versão da política que Lukács já havia defendido nas teses de Blum, entre 1928 e 29. Ali, ele propunha uma primeira etapa de revolução democrática contra a ditadura fascista na Hungria, anterior à Revolução Socialista. Hoje, porém, essa distinção entre uma estratégia antifascista e outra anticapitalista parece muito mais difícil de sustentar. É também um programa político menos atraente em um mundo livre no qual as ditaduras militares e os regimes de emergência se multiplicam justamente na medida em que revoluções sociais genuínas se tornam possíveis. Da nossa perspectiva atual, o próprio nazismo, com seu líder carismático e seu uso singular da nascente tecnologia da comunicação, dos trens expressos à rádio e à televisão, parece uma combinação histórica específica e transitória, difícil de repetir. Já a tortura rotineira e as técnicas de contra-insurgência mostraram-se perfeitamente compatíveis com a democracia parlamentar, antes vista como oposta ao fascismo. Sob a hegemonia das empresas multinacionais e do sistema mundo, a possibilidade de uma cultura burguesa progressista torna-se profundamente problemática. Essa dúvida atinge em cheio o fundamento da estética de Lukács. As preocupações da nossa época têm levado a descobrir na obra de Lukács a sombra de uma ditadura literária, distinta, mas comparável aos antigos esforços de prescrever estilos de produção artística. Hoje, ele é visto menos como defensor de um estilo particular e mais como porta-voz de um método crítico específico. Por isso, tanto admiradores quanto opositores consideram sua obra um monumento de uma análise de conteúdos já ultrapassada. Há certa ironia nesse deslocamento. O autor de História e Consciência de Classe passou a ser citado como nome-símbolo, assim como no passado se invocavam Belinsky ou Chernyshevsky. No entanto, sua prática crítica sempre esteve profundamente orientada pelos gêneros literários e pela mediação entre diferentes formas de discurso. Seria um erro, portanto, vinculá-lo a uma posição mimética ingênua, como se nos convidasse a discutir personagens de um romance como se fossem pessoas reais. É verdade que, ao sustentar a possibilidade de uma representação da realidade completa e sem problemas, o realismo de Lukács deu espaço a uma abordagem documental e sociológica da literatura. Essa leitura é, de fato, antagonista às concepções mais recentes, que constroem o texto narrativo como jogo de significantes. Mas, se olharmos com atenção, veremos que essas duas posições não são inconciliáveis, são momentos distintos e indispensáveis do processo hermenêutico. De um lado, há a primeira crença ingênua na densidade da narrativa, como se ela nos oferecesse a presença imediata do real. De outro, vem um momento reflexivo, que suspende essa crença para explorar a distância inevitável entre a linguagem e aquilo que ela pretende representar. Se Lukács ainda é usado como grito de guerra, ou como espantalho nesse conflito metodológico, dificilmente sua obra será avaliada de modo equilibrado. Já Brecht, por sua vez, reescreve-se com muito mais facilidade a partir das preocupações do presente. Ele parece falar diretamente a nós, sem mediações.
Seu ataque ao formalismo de Lukács é apenas uma parte de uma posição mais ampla e mais interessante sobre o realismo. Uma posição que, se por um lado nos soa datada em certos aspectos, por outro mantém surpreendente atualidade. A estética de Brecht e sua maneira de abordar o problema do realismo estão intimamente ligadas a uma concepção de ciência que não deve ser confundida com as correntes mais cientificistas do marxismo contemporâneo, como as de Althusser ou Colette. Para estes, a ciência é um conceito epistemológico, uma forma abstrata de conhecimento, vinculada à historiografia da ciência e às contribuições de Coiré, Bachelard ou Kuhn. Para Brecht, ao contrário, a ciência é menos conhecimento e mais prática experimental. É atividade manual, quase artesanal. Seu ideal aproxima-se do improviso tecnológico popular, dos equipamentos químicos caseiros, das engenhocas de um Galileu, muito mais do que das noções de episteme ou paradigma. Nessa perspectiva, ciência anula a separação entre atividade física e atividade mental, entre trabalho manual e intelectual. Conhecer e transformar o mundo se unem, ao mesmo tempo em que o fazer prático se conecta à produção. Dessa forma, o ato de conhecer torna-se fonte de prazer em si mesmo. Este é o passo fundamental da estética brechiana, devolver ao artefato artístico o princípio do jogo e da gratificação estética, algo que a severidade reflexiva de Lukács parecia restringir. Assim superam-se os antigos dilemas da arte didática, ensinar ou agradar. Em Brecht, conhecimento e prazer se reúnem como formas de produção. A obra de arte realista, portanto, não é mera imitação do mundo. Ela é experimentação, atitude curiosa, ativa, científica diante da realidade social. O que Brecht chama de ciência é, em sentido amplo, uma figura da produção não alienada, algo que Ernst Bloch veria como emblema utópico de uma praxis reunificada, livre da divisão entre trabalho manual e intelectual. Não por acaso, essa visão se aproxima da definição de Lenin do comunismo como os sovietes mais a eletrificação, ou das imagens grandiosas de Diego Rivera, que retratam o novo homem soviético dominando as alavancas da criação. Ao lado dessa união entre ciência e estética, um terceiro elemento se destaca no pensamento de Brecht, a noção de Verfremdung, ou efeito de distanciamento. O distanciamento consiste em dispor os fenômenos de tal modo que o que parecia natural e imutável se revela histórico, e, portanto, passível de transformação. Esse recurso abriu uma saída para a arte política, que muitas vezes se limitava ao didatismo agitador. Ao mesmo tempo, permitiu uma reapropriação materialista das técnicas do modernismo, o estranhamento formalista russo, o faça novo de Pound, o impulso modernista de renovar a percepção. Em Brecht, essas estratégias tornam-se instrumentos de política revolucionária. Chegou o momento de avaliar as mudanças fundamentais que ocorreram no capitalismo e em sua cultura desde que Brecht e Lukács formularam suas propostas estéticas. Antes, ressaltamos o caráter transitório do nazismo, um desenvolvimento histórico que, de certo modo, envelheceu as posições de Lukács. Mas o mesmo vale para Brecht. A estética brechiana esteve sempre associada à análise dos meios de comunicação e de suas possibilidades revolucionárias, elaborada em diálogo com Walter Benjamin. Essa perspectiva está presente, sobretudo, no ensaio A Obra de Arte na Era de sua Reprodutibilidade Técnica. Brecht e Benjamin não enfrentaram ainda a dura alternativa em que hoje estamos presos. De um lado, a cultura de massas produzida pela indústria cultural. De outro, um modernismo restrito, elitista. Pelo contrário, vislumbraram o uso revolucionário da tecnologia, em que as técnicas artísticas mais avançadas, como a montagem, pudessem servir simultaneamente a fins didáticos e políticos. Assim, a concepção brechiana de realismo só se completa quando inserida nessa perspectiva. O artista empregando os recursos técnicos mais modernos para se dirigir ao público mais amplo possível. Entretanto, se o nazismo representava uma etapa inicial e relativamente primitiva do desenvolvimento dos meios de comunicação, o mesmo ocorre com a estratégia cultural de Benjamin e Brecht. Hoje, vivemos em sociedades mediáticas avançadas, nas quais esse otimismo já não é sustentável. Nesse novo cenário, o projeto de um modernismo político se torna difícil de distinguir de outros modernismos, todos igualmente marcados pela ausência de público, pela fragmentação e pela reconciliação estética com o capitalismo. Em outras palavras,
A diferença fundamental entre os anos 30 e a atualidade é que o capitalismo monopolista tardio deu lugar a uma forma acabada e bem definida de sociedade pós-industrial, ou Société de Consommation. Essa é a fase histórica refletida nos artigos que Adorno escreveu após a Segunda Guerra Mundial. Diferentes em ênfase em relação aos textos de antes da guerra, eles partem da premissa central da Escola de Frankfurt, a noção de um sistema total. Adorno e Horkheimer descreveram esse sistema como uma rede cada vez mais fechada de tecnologia midiática, empresas multinacionais e controle burocrático internacional. Seja qual for o valor teórico dessa ideia, é inegável que ela ajudou a explicar a força da indústria cultural. Nesse contexto, o ambiente tornou-se pouco favorável para as formas clássicas de arte resistente, tanto a proposta de Lukács quanto a de Brecht, quanto as de Benjamin e Bloch foram facilmente neutralizadas. O sistema recupera e desativa até mesmo as manifestações mais perigosas de arte política, transformando-as em mercadorias culturais. A indústria Brecht florescente e lucrativa é prova contundente disso, mas a solução oferecida por Adorno também não se mostra satisfatória. Ele defendeu que o automodernismo fosse visto como a forma mais autêntica de arte política, afirmando que esta não é uma época para a arte política. Mas a política migrou para a arte autônoma. Beckett, para Adorno, seria o artista revolucionário por excelência de nosso tempo. Alguns de seus argumentos são notáveis. Em Filosofia da Nova Música, por exemplo, Adorno mostra como o sistema dodecafônico de Schoenberg espelha as contradições do capitalismo tardio. Mas, em retrospecto, esse tipo de análise parece um retorno inesperado à velha teoria do espelho, em que a arte refletiria de modo quase direto a sociedade. O problema, no entanto, não está apenas em Adorno. O destino histórico do próprio modernismo na sociedade de consumo acabou minando sua força crítica. O que antes, no início do século XX, surgira como escandaloso e antissocial, hoje se converteu em estilo dominante, peça essencial do mercado cultural. Muitos exemplos ilustram essa situação. Discípulos de Schoenberg trabalhando em Hollywood, a pintura moderna sendo usada para adornar sedes de bancos e seguradoras, e a arquitetura modernista projetando os edifícios das grandes corporações. O modernismo, que um dia representou resistência, tornou-se parte integrante da lógica mercantil. O último aspecto da situação contemporânea que importa destacar refere-se às mudanças ocorridas dentro do socialismo desde a publicação, há cerca de 40 anos, do debate sobre o expressionismo na revista Das Wort. Se o problema central da arte política no capitalismo é o da cooptação, no socialismo a questão crucial continua sendo aquela que Ernst Bloch chamou de Erbe, a herança. Trata-se de pensar os usos do passado cultural da humanidade dentro de uma cultura internacional única em construção, e de avaliar os efeitos das diversas tradições no esforço de uma sociedade em edificar o socialismo. A formulação de Bloch desloca estrategicamente a polêmica estreita de Lukács, limitada aos romancistas realistas da tradição burguesa europeia, para um horizonte mais amplo, incluindo as artes populares, camponesas, pré-capitalistas ou primitivas. Isso deve ser entendido dentro de seu esforço monumental de reinventar o conceito de utopia para o marxismo e de libertá-lo das críticas corretas que Marx e Engels haviam dirigido ao socialismo utópico de Saint-Simon, Owen e Fourier. O princípio utópico de Bloch abre o pensamento socialista para além da autodefinição restrita em termos herdados do próprio capitalismo, categorias como industrialização, centralização, progresso, tecnologia ou produção, que carregam consigo limites e imposições sociais. Enquanto Lukács enfatizava as continuidades entre a ordem burguesa e o que deveria nascer dela, Bloch priorizava a necessidade de imaginar a transição ao socialismo em termos de ruptura radical, inclusive com a recuperação de verdades de formas sociais mais antigas. A antropologia marxista recente, a partir mesmo do interior do sistema total, recorda-nos a diferença absoluta de sociedades pré-capitalistas ou tribais. Hoje, quando esse interesse pelo passado remoto dificilmente se confunde com mitos sentimentais e populistas, como ocorreu no final do século XIX, a memória dessas formas pode se converter em elemento vital do princípio utópico e na invenção de futuros radicalmente novos. Politicamente, permanece atual a concepção marquiana da necessidade da ditadura do proletariado na transição, isto é, a retirada do poder das mãos de quem deseja restaurar a velha ordem.
mas pensada junto da necessidade de uma revolução cultural que reeduque coletivamente todas as classes, essa concepção ganha outra forma. Nessa perspectiva, tanto o apego de Lukács aos grandes romancistas burgueses quanto a veemência antiburguesa dos grandes modernistas mostram-se insuficientes. É nesse ponto que a reflexão de Bloch sobre a herança cultural, sobre as diferenças reprimidas do passado e sobre o princípio utópico de invenção de futuros alternativos encontra toda a sua força. É também aqui que o conflito entre realismo e modernismo começa a se afastar para trás de nós. No entanto, é provável que esse ponto de superação do conflito ainda esteja fora do nosso alcance. No Ocidente, e talvez em outras partes também, tanto o realismo quanto o modernismo tornaram-se hoje intoleráveis. O realismo parece envelhecido porque suas formas evocam experiências de um tipo de vida social que já não existe, a cidade clássica de interior, a oposição tradicional entre campo e cidade. O modernismo, por sua vez, mostrou-se ainda mais contraditório. Sua estética da novidade, consagrada como ideologia formal dominante, precisa renovar-se desesperadamente, girando cada vez mais rápido sobre si mesma. O modernismo esforça-se em virar pós-modernismo sem deixar de ser moderno. Assim, assistimos ao espetáculo previsível de um retorno à figuração, depois que a abstração se tornou uma convenção exaurida, mas agora em forma de hiperrealismo ou fotorrealismo. Trata-se de uma representação não das coisas em si, mas das suas fotografias, uma arte representacional que fala, em última instância, da própria arte. Na literatura, saturados de ficção rarefeita ou sem trama, voltamos à narrativa, mas apenas em forma de pastiche, imitação despersonalizada de vozes tradicionais. Como Stravinsky pasticheava os clássicos, gesto que Adorno criticou em sua filosofia da nova música. Nessas circunstâncias surge a questão: não poderia a última renovação do modernismo, sua derradeira subversão dialética, ser simplesmente o realismo? Pois quando o modernismo e suas técnicas de estranhamento tornam-se estilo dominante de reconciliação do consumidor com o capitalismo, o hábito da fragmentação precisa ser desautomatizado por um olhar mais totalizante. Nesse desfecho inesperado, talvez seja Lukács, mesmo equivocado nos anos 30, quem tenha hoje a palavra provisória final. Mas seria um outro Lukács, não o das prescrições rígidas de cânone, mas um Lukács que reescrevesse o conceito de realismo a partir das categorias de história e consciência de classe, especialmente as de reificação e totalidade. Diferentemente do conceito mais familiar de alienação, ligado ao trabalho e à separação entre o trabalhador, o produto e o gênero humano, a reificação atinge a relação cognitiva com a sociedade como um todo. O capitalismo tardio transforma relações humanas em relações entre coisas, convertendo a sociedade numa realidade opaca. A ideologia se alimenta dessas mistificações, legitimando dominação e exploração. A estrutura fundamental dessa totalidade é a luta de classes. Mas a reificação obscurece justamente o caráter de classe, trazendo confusão e anomia, fenômeno visível nos países capitalistas avançados de hoje. Se o diagnóstico é correto, intensificar a consciência de classe não significa exaltar apenas uma classe por si mesma, mas reabrir o acesso à ideia de sociedade como totalidade, reinventando formas cognitivas e perceptivas capazes de tornar os fenômenos sociais novamente transparentes como momentos de um conflito entre classes. Nessas condições, a função de um novo realismo se tornaria clara: resistir ao poder da reificação na sociedade de consumo e reinventar a categoria de totalidade, minada pela fragmentação existencial que atinge todos os níveis da vida e da organização social. Somente essa categoria pode mapear as estruturas e lutas de classe em escala cada vez mais mundial. Esse novo realismo incorporaria o que o modernismo sempre teve de mais produtivo, sua ênfase na renovação da percepção diante do hábito e da automatização, mas já não tematizaria a alienação nos termos modernistas tradicionais, razão desencantada, sociedade de massas, cidade industrial ou tecnologia em geral. O alvo agora é a estrutura de mercadorias e a lógica reificante do capitalismo tardio. É claro que outras concepções de realismo, ou outras estéticas políticas, continuam sendo possíveis. O que o debate entre realismo e modernismo nos ensina é a necessidade de julgá-las sempre em função da conjuntura histórica e social em que devem operar. Tomar partido em lutas passadas não significa escolher cegamente um lado ou tentar conciliar diferenças irreconciliáveis.
significa reconhecer que esses conflitos intelectuais, embora extintos e ainda virulentos, expressam a contradição fundamental entre a história em movimento e os instrumentos conceituais que tentam capturá-la. Esses conceitos acabam reproduzindo dentro de si mesmos o mesmo desacordo que buscam resolver, transformando-o em enigma, em aporia. É nessa aporia que devemos nos apoiar. Ela carrega em sua estrutura a promessa de uma história que ainda não alcançamos. Ela não nos diz, é verdade, qual concepção de realismo deve existir hoje, mas ao estudá-la, sentimos inevitavelmente a obrigação de reinventar uma.